Júnior Trovão fala que o Valdemiro Santiago é usado por Deus. O intuito desse vídeo não é difamar ninguém, especialmente o Valdemiro. Depois dessas palavras, eu quero reagir com vocês. Comentar coisas assim que são importantes para nós termos uma reflexão interessante. Vamos lá. Esses problemas, mas falar que não pode sair é mentira. Com meus olhos. Eu vi com os meus olhos. Eu estava lá. Ele fala, quem tem hérnia aqui? Eu estava lá na Mundial. E eu, inclusive, fui lá para dar um testemunho que eu tinha sido curado através de uma oração dele. Das minhas cordas vocais. Aí a mulher levantou assim, estava com uma hérnia umbilical enorme. Ele falou assim, abaixa a blusa aí, filhinho. Baixou. Ele com toda a calma do mundo. Em nome de Jesus. Que essa hérnia desapareça. Falou, agora levanta a camisa. Pô, só aquele monte de pele assim caindo assim. A hérnia murchou na hora. Então, até porque as pessoas falam muito. Olha como é que as pessoas falam. Tipo, critica muito ele. Mas se você for observar bem, eu preciso falar isso aqui. Charlatanismo é crime. Porque a federal não foi lá e prendeu ele. Isso tudo tem a prova que a pessoa tinha e depois deixou de ter. Tem um exame que constava e outro que consta que não tem mais. Você falar que ele fala do dízimo, tridízimo, é onde eu falo. Se você é um pastor presidente hoje e tem o que ele tem, imagina você pagando 10 milhões de TV. Você fazendo uma arrecadação, faltando 10 dias para fechar um mês, você tem que pagar 10 milhões e com faltando 10 dias você tem 5 milhões na conta. Você precisa arrumar os outros 5. É o que eu sempre digo, é a forma como você observa. Ele fala assim, deu tridízimo. A Bíblia fala para você dar 10%, correto? Sim. Agora, se o meu pastor está me pedindo tridízimo, olha a minha mentalidade. Eu vou dar se eu tiver. Eu vou dar se eu quiser. Eu vou dar se eu tiver de acordo com aquilo que ele está me propondo. Vamos lá. Valdemiro Santiago, ele é criticado por cobrar dízimos e por ser pastor, líder que costuma fazer campanhas religiosas na igreja. Campanhas de objetos ungidos e entre outros propósitos espirituais, né? E ele é criticado também por conta da denúncia que teve das fazendas dele lá no Domingo Espetacular em 2012. As fazendas no nome dele e as propriedades que ele acumula. Como eu disse, o objetivo não é difamar ninguém, tá? Mas dízimo, repito novamente, não tem no Novo Testamento. Não tem mesmo. Não adianta a gente querer dizer que o dízimo é válido, que ainda devo dar 10% para uma igreja, para um sacerdote, para um templo. Não adianta. O dízimo era uma exclusividade para os levitas. Na época de Moisés, na época da lei de Moisés, melhor dizendo, quando existia o templo, o ofício sacerdotal da tribo de Levi e por aí vai. Então você vê no Antigo Testamento. O dízimo hoje não tem absolutamente nada a ver. Tá? Hoje a lei de Cristo não exige dízimo. Como não exige sábado, como não exige absolutamente nenhum ritual. A única coisa que a lei de Cristo exige é você amar uns aos outros como ele nos amou. Esse é o único mandamento que temos. Você quer, vai na sua Bíblia, você vai ver que isso é verdade. Só lê o Novo Testamento. Não vale ler o Antigo, tá?
Leia o Novo Testamento. O Antigo são sombra das coisas futuras. E o Valdemir de Santiago ele é criticado por conta das campanhas dele. Não são campanhas assim que você vê. Campanha de portas abertas, campanha da chave, campanha de várias coisas. Então, assim, vamos lá. A fé em Cristo, ela não necessita de objetos ungidos. Isso você vê Jesus fazendo. Jesus é o modelo que a gente tem que seguir. E não vejo Cristo fazendo absolutamente nada de usar objetos ungidos. Tá? Só você olhar, você vê. O modelo que ele apresenta para nós vivermos, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a encarnação da verdade. Então o que ele fez e deixou de fazer é o modelo que devemos seguir. Bom, simplesmente isso. E não vejo Jesus fazendo curas, necessitando de objetos, né, incentivando seus discípulos a fazer objetos ungidos, não. Nem os apóstolos você vê. Tá? Campanhas para obter vitórias. Enfim, então, eu posso dizer do Valdemiro? São que o Valdemiro fala e expõe coisas que não são focadas no Evangelho. Em relação ao dízimo. Não somente o Valdemiro, praticamente todas as igrejas, em relação ao dízimo. Né? E objetos ungidos, campanhas. Então, assim. Agora, se o Júnior Trovão afirma isso, que ele é usado por Deus, ok. Eu não vou falar absolutamente mais nada em relação a isso, entendeu? Eu tenho certeza. E se a pessoa prega o verdadeiro evangelho, tá ok. O evangelho é somente a prática do amor. E ponto final, tá? Se você duvida, é só você observar que o único mandamento que temos é amai-vos uns aos outros, Jesus falou. Se você tiver mais dúvida, Gálatas 5:14, Romanos 13 diz que toda a lei de Cristo, de Deus, se cumpre em um só mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Se você tiver mais alguma dúvida, 1 João, acho que se eu não me engano, capítulo 3, mas só você pesquisar, diz que nós devemos guardar os mandamentos de Deus que não são pesados. Quais são? Crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar uns aos outros como nos foi ordenado. Aquele que praticar esses mandamentos, Deus está nele e ele em Deus. É isso que diz 1 João 3. Se não me engano, 1 João 3 ou 4. Mas pesquisei. Então, só a prática do amor é suficiente. Amor ao próximo ainda por cima. Deus é amado no seu próximo e em você mesmo. É isso que o Evangelho exige. E pecado é quando você desobedece o que Deus manda. E o que Deus manda é unicamente você amar. É isso, esse é o Evangelho. Agora, se você for uma igreja que manda, sei lá, dízimo, que manda você fazer campanhas, que manda você fazer propósitos, como o Valdemir de Santiago incentiva a gente a fazer, desculpa. Eu posso dizer que são, como Jesus falou, são fardos pesados acrescentados. E nem mesmo os que colocam são capazes de carregar com um dedo só. Tá? Então, eu digo é tudo isso. Agora, você que está vendo o vídeo até aqui, você analise se Valdemir Santiago, ele de fato é uma pessoa que prega o evangelho ou não. Analisa você, porque você mesmo sabe que dízimo e que campanhas não tem nada a ver com os ensinos de Cristo. Não adianta você usar o Velho Testamento como referência. Não adianta. Tá? O Velho Testamento vale? Obviamente que vale. Mas quem é a palavra de Deus? Cristo. Nem tudo que está escrito na Bíblia você deve seguir. Beleza, vou seguir tudo que está escrito na Bíblia. Então eu vou me circuncidar de novo. Vou praticar a guarda do sábado. Vou inclusive dar o dízimo. Vou oferecer sacrifícios. Se tudo que está escrito na Bíblia vale. Agora, eu sigo a palavra. Ou seja, Cristo Jesus. Eu sigo o que ele manda a gente fazer. O que ele manda? Amar. Tá? Verdadeiro nascido de novo é aquele que ama. Você não é nascido de novo quando você se batiza.
quando você mergulha no batistério, você se torna nascido de novo a partir do momento que você vive em amor. Você quer saber se você de fato é nascido de novo? Quero saber. Quando você começou a viver uma vida de amor ao seu próximo e a você, você literalmente nasceu de novo. A partir do momento que você começou a viver em amor, você nasceu de novo. Você foi verdadeiramente batizado. Você foi verdadeiramente regenerado. Você se tornou uma pessoa convertida. A partir do momento que você começou a viver em amor ao próximo e a si mesmo. É o que estou falando no Evangelho. É o que João fala. Aquele que vive já passou da morte para a vida. Eu entendi isso do Evangelho. Eu me converti há 10 anos atrás, não porque eu mergulhei na água. Ali foi um simbolismo que eu tive. Eu me converti há 10 anos atrás, por quê? Porque a partir de 10 anos atrás para cá, eu comecei a viver em amor. Amor ao meu próximo e a mim mesmo. Por conta dessa decisão de viver em amor a partir de 10 anos atrás para cá, é que de fato eu me tornei convertido. Tá? E isso é todos nós. Analise perfeitamente. Tá? Analise perfeitamente, porque é isso que o Evangelho diz. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que de fato é uma bomba, né? Porque a gente tem que seguir o verbo, Jesus, e não Moisés. Beijão no coração, Deus abençoe, fique com Deus.